Oficina de Sentimentos, com o padre psicólogo Elias Souza. Olá você, se inscreva no nosso canal porque agora vamos falar sobre a culpa é sempre da mãe na psicose? Porque essa é a pergunta da Roberta aqui de Belo Horizonte, que quer saber mais sobre isso, porque ela assistiu a série Bates Motel, ficou bastante incomodada, mandou aqui para mim o seu comentário, sua pergunta, e eu passo a conversar com a Roberta e com todo mundo que quer saber um pouco mais ou quer conhecer a minha opinião sobre o assunto. Isso porque, não sei se todos sabem, eu venho dedicando a pesquisa da psicose, já fazem alguns anos, já fazem uns 8 anos que eu me dedico à pesquisa no campo da psicose e modos de contenção da psicose na clínica de Jacques Lacan. Eu gosto disso, isso me ajuda muito a entender o mundo, entender a vida, e chamamos de psicose aquilo que normalmente se chama de loucura. O que é a loucura? É o aparecimento, sobretudo, de quadros de delírio e de alucinação. Pessoas que apresentam delírios e alucinação formam o quadro básico daquilo que nós chamamos de psicose. A série é uma série desenvolvida a partir do filme do Alfred Hitchcock, Psicose. Então, é bastante interessante a história. Ela é esteticamente bem apresentada. Mas a Roberta, que se interessa muito por psicologia, por psicanálise, mandou a pergunta porque ela viu a série inteira e ficou bastante incomodada, porque o Norman, que é o psicótico lá da história, ele tem uma espécie de fusão com a mãe, Norma. Então, o Norman é o filho da Norma. Essa situação toda faz com que se pense que a culpa, por ele ser psicótico, enlouquecido, por ele apresentar quadros de delírio, é culpa da mãe. E eu queria que você entendesse, Roberta, e quem se interessa por esse assunto, que não é bem isso que a psicanálise, não é bem isso que a proposta de Jacques Lacan nos mostra, e eu queria que você entendesse isso. A possibilidade de sairmos fora de uma coisa assim, então, uma criança psicótica, uma pessoa psicótica é sempre culpa da mãe. Não é assim. Porque, na verdade, o que está posto em Bates Motel não é apenas a fusão da mãe com a criança, mas é o tema não de mães superprotetoras podem gerar filhos psicóticos. Não. É a função materna. É diferente de pôr a culpa na mãe. É dizer que é uma responsabilidade de um coletivo. A função materna deve ser exercida não apenas pela figura biológica que gerou a criança, mas por um contexto mais amplo, o contexto, o ambiente da comunidade. Do mesmo modo, deveríamos pensar a relação com o pai. No caso do filme, do Bates Motel, você logo entende como foi a morte do pai do Norman, e você logo percebe assim que é mãe demais para pai de menos. Mas eu não quero dar spoiler do seriado, porque muita gente pode querer assistir, acompanhar, rever, mas também a função paterna é mais importante do que o pai biológico. O coletivo, a comunidade que recebe uma criança
deve ter condições de ajudá-la a saber que existem limites, saber que deve circular com mais pessoas, deve se dar conta de que realmente é possível uma comunicação saudável, uma comunicação melhor, uma comunicação proativa. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, é algo que trata-se de uma mentalidade de um lugar que deve favorecer mães e pais a um convívio saudável. É porque está na nossa mente um tanto moralista achar culpados. É melhor pensar nas responsabilidades individuais e coletivas para uma sociedade saudável. É isso que eu gostaria de dizer. Existem responsabilidades em todos nós. Nós somos responsáveis, enquanto coletivo e individualmente, por favorecer que ninguém fique isolado, que não haja ou que minimize os perigos de que alguém fique tão isolado, tão fusionado na fantasia com uma mãe ou com qualquer outra pessoa que exerça a função materna, a ponto de adoecer alguém. Só estou dizendo isso porque ainda hoje há essa discussão, esse debate de que a culpa é da mãe, e não é por aí. O que estamos dizendo é possível perceber que as nossas sociedades, que as nossas comunidades participam da produção de psicose, de loucura. É essa a minha percepção. E também poderia comentar aqui um pouco sobre o Ed Gein, que foi quem inspirou não só a figura do Norman, o psicótico em caso aí no Bates Motel, mas e também o Alfred Hitchcock, e o livro que deu origem ao filme Psicose. A figura do Ed Gein é muito interessante de perceber. Ele fusionado com uma mãe excessiva, controladora, e o resultado tão dramático para aquela comunidade. Eu acho que a pergunta, a questão posta pela Roberta, e eu agradeço por ter enviado a mensagem, está posta aí. Função de mãe, função de pai, que é exercido pelo coletivo, precisa ser saudável. Por aí você entende que mesmo uma mãe controladora e problemática pode gerar um filho saudável se o ambiente completo for favorável. Então não é só a mãe. Uma mãe é doente também, a mãe tem problemas psiquiátricos graves. A criança pode ser plenamente saudável se a família nuclear, tios, tias, oferecerem condições de que essa criança desenvolva bem. Uma criança filha de uma mãe psicótica, enlouquecida, pode ser plenamente saudável se a família ampliada, sociedade, escola, igrejas, favorecerem a criança a perceber o mundo para além da mãe, para além daquilo que a gerou. Então, existe uma função materna no coletivo. Existe uma função paterna no coletivo. Por isso que a gente não pode pensar que a culpa é sempre da mãe. Embora a mãe participe de uma responsabilidade junto com todos, homens e mulheres. Por isso que é muito importante a ideia de que vivemos juntos. Somos todos participantes dessa viagem chamada vida. Até a próxima. Oficina de Sentimentos, com o padre psicólogo Elias Souza.